um dos nossos irmãos foi para o inferno por causa de um pecado incomum que cometeu. Ainda mais interessante, ele conheceu Martin Luther King Jr. lá. É muito difícil de acreditar, mas agora vou ler a carta dele, e aprenderemos sobre o pecado de Joshua e por que a pessoa que ele viu está lá. Meu nome é Joshua. Moro em Atlanta, Geórgia. Tenho 52 anos, esposa e uma filha linda, e sou professor aposentado. Não é fácil explicar o que aconteceu, mas sinto que preciso. Se posso escrever para você agora, é definitivamente um milagre porque algumas semanas atrás, eu estava à beira da morte e voltei. Nunca pensei que esse momento chegaria na minha vida, ou talvez eu pensasse que chegaria algum dia, mas definitivamente não tão cedo. O que vi depois, meu Deus, definitivamente me fez entender algumas coisas. Aquela manhã foi como qualquer outra. Acordei cedo, fiz meu café, me arrumei para o trabalho e fui para a escola como de costume. Naquele dia, não tive a menor sensação de que algo seria diferente nas minhas aulas. Dei aulas para meus alunos como sempre e conversei brevemente com alguns amigos professores durante o intervalo do almoço. A vida flui pelos pequenos detalhes, e eu nem consegui imaginar o quão perto eu estava da morte. Naquela tarde, de repente, senti uma dor no peito. No começo, era uma leve pressão, depois se transformou em uma dor crescente. Senti tudo ao meu redor desacelerando. Eu podia ouvir minha própria respiração, mas estava ficando mais difícil respirar. Tentei dar outro passo, mas minhas pernas se recusaram a me carregar. Caí no chão. Comecei a ouvir as vozes dos meus amigos ao meu redor. Um homem gritava: "Peça ajuda!" Mas naquele momento, suas vozes estavam se afastando de mim, como se o mundo estivesse se afastando lentamente. Quando fechei os olhos, senti uma paz estranha dentro de mim, como se estivesse pronta para deixar ir, como se tudo precisasse acabar. Naquele momento, senti que estava sendo puxada para um túnel. Ficou escuro ao meu redor, mas eu não estava com medo porque, em um momento como esse, você realmente não sente nada. Percebi que estava deixando meu corpo e sendo arrastado para algum lugar. Parecia que eu estava em outra realidade além do tempo e do espaço, e eu ainda não sabia para onde essa realidade me levaria. Naquele momento, quando o significado do tempo e do espaço foi perdido, eu me vi movendo-me rapidamente por um túnel. O túnel estava escuro, mas não uma escuridão comum. Parecia que essa escuridão estava me engolindo, mas também me arrastando. Havia um peso pesado no ar, tornando mais difícil respirar. Tudo estava afundando em mim. Minha mente começou a ficar turva. Eu não sabia para onde estava indo, mas no fundo, sentia que essa jornada era algo extraordinário. De repente, o túnel chegou a um fim abrupto. O que se desenrolou diante dos meus olhos não era apenas uma cena, mas uma presença avassaladora. Era o Lago de Fogo, vasto, indomável e vivo com uma energia inquieta que nunca cessava. O lago se estendia infinitamente, suas chamas furiosas lambendo o ar, cercadas por uma fumaça preta rodopiante. Mas essa fumaça não era uma névoa comum. Dentro dela, vislumbrei almas atormentadas, suas figuras piscando para dentro e para fora enquanto eram arrastadas para as profundezas ardentes, apenas para ressurgir e serem consumidas novamente. Meus olhos ardiam com a intensidade, mas a dor ia além do físico. Era uma agonia abrasadora que agarrava o âmago do meu ser, um tormento que cortava direto para a alma. De todos os cantos, gritos angustiados reverberavam, misturados aos sons inquietantes de choro e ranger de dentes. O próprio ar parecia denso de desespero, e um pavor frio rastejou sobre minha pele, deixando-me congelado de medo. Parecia que o mundo havia encontrado seu fim aqui, onde apenas arrependimento e sofrimento implacável permaneciam. Este era o reino para aqueles negados à paz eterna de Deus. Na beira do lago,
vi anjos de 6 asas parados como sentinelas. No entanto, esses não eram os anjos de luz que se poderia esperar. Seus rostos estavam velados na escuridão, seus olhos fixos no lago como se guardassem este lugar infernal. O papel deles era claro, supervisionar as almas condenadas, garantindo que elas permanecessem presas em seu tormento eterno. Meus pés me levaram para frente contra minha vontade, cada passo cheio de terror crescente. No entanto, em meio ao horror, uma estranha curiosidade se agitou dentro de mim. Quem eram essas almas? O que as trouxe a esse destino? Por fim, afastei-me do lago, apenas para ser engolido por uma escuridão abrangente. Esta era a escuridão externa descrita nas Escrituras. Aqui, não havia fogo, nem luz, apenas um vazio sem limite cheio de desespero. O silêncio era sufocante, quebrado apenas por sussurros fracos e distantes. No entanto, por mais que eu tentasse, nunca conseguia encontrar sua fonte. Era como se o próprio ar carregasse o peso do isolamento. Pela primeira vez, entendi a agonia penetrante de ser completamente separado da presença de Deus. Não era apenas solidão, era abandono. As almas neste lugar estavam aprisionadas em suas próprias mentes, condenadas a ouvir seus próprios gritos, sem ninguém para responder. Cada alma estava presa em sua própria solidão sem fim, sozinha no escuro, inaudível e invisível. A cada passo, eu me sentia afundando ainda mais em um abismo avassalador. De repente, um vasto poço se abriu diante de mim, um vazio arrepiante onde as almas atormentadas, punidas por sua gula e ganância, lutavam em vão. Elas arranhavam desesperadamente o ar vazio, procurando por comida e riqueza, apenas para agarrar o nada. Suas mãos passavam por um vazio sem fim, escorregando como areia entre os dedos, deixando-as em fome perpétua. Na vida, elas perderam tudo o que tinham e agora, neste tormento, elas se contorciam em fome eterna e desejo insaciável. Seus rostos, contorcidos de agonia, refletiam um tormento que ia além da mera dor, era o desespero sem fim do desejo que nunca seria satisfeito. Suas mãos estavam amaldiçoadas, suas palmas como buracos que nunca poderiam segurar nada. Esta cena horrível enviou ondas de terror através de mim. Eu podia ver a futilidade e o vazio que consumiam essas almas, um vazio que nenhuma quantidade de riqueza ou sustento poderia preencher. Embora sua existência parecesse uma ilusão, a angústia que elas suportavam era vividamente real. O medo apertou seu controle sobre meu coração enquanto eu seguia em frente, percebendo que este lugar não tinha fim. A cada passo, eu sentia verdades mais profundas espreitando, cada canto escondendo um tormento novo e mais sombrio. Quanto mais eu andava, mais eu sentia que algo mais profundo, mais aterrorizante me esperava abaixo. À medida que eu me aprofundava, a escuridão engrossava, envolvendo tudo ao meu redor como uma mortalha sufocante. O ar ficava denso, pesado com um peso que pesava sobre o corpo e a alma. Era uma escuridão que se infiltrava em minha mente, nublando meus pensamentos e me enchendo de pavor. Nas profundezas do inferno, me deparei com uma reunião, uma vasta multidão, diferente das almas inquietas que eu tinha visto antes. Eles estavam em um silêncio assustador, como se esperassem alguém, ou algo, pacientemente, sem luta ou protesto. Meu coração disparou, e eu acelerei meu passo, tecendo cuidadosamente através da massa imóvel e silenciosa, incerto do que estava por vir, mas sabendo que cada passo me aproximava de uma revelação aterrorizante. Por fim, o momento chegou, e minha respiração ficou presa na garganta. Parado diante de mim estava ninguém menos que Martin Luther King Jr. Tudo ao meu redor começou a ficar embaçado, como se o próprio tecido da realidade tivesse se deformado na presença dessa figura monumental. Como isso pôde ser? Ele era um líder reverenciado por muitos, um símbolo duradouro de paz, justiça e igualdade.
Seus ensinamentos haviam se entrelaçado na essência da minha vida, mas aqui estava ele, nas profundezas do inferno. King estava diante de uma grande multidão, mas, ao contrário das multidões que antes o admiravam, essa plateia estava envolta em silêncio. Eles não estavam lá para celebrá-lo ou homenageá-lo, eles apenas esperavam, uma quietude sinistra pairando no ar. Testemunhar essa cena criou uma fissura profunda em minha alma. Este é realmente Martin Luther King Jr.? A descrença caiu sobre mim como uma onda. Primeiro pensei que poderia estar alucinando ou que algum truque da mente estava em jogo, mas a postura que ele mantinha, as linhas profundas gravadas em seu rosto e seu olhar vago perfuraram meu ceticismo, gritando a verdade de seu desespero. Seus ombros estavam caídos, e em vez do líder inflexível que eu sempre imaginei, ele parecia um homem cansado sobrecarregado por pesos invisíveis. Ele abriu a boca como se fosse falar, mas nenhuma palavra escapou de seus lábios, o silêncio ao redor dele falava muito. Eu me vi perdido em memórias da minha infância, relembrando como sua voz poderosa uma vez me encheu de esperança, acendendo espíritos e inspirando mudanças. Como isso poderia ser? O cerne das minhas crenças, igualdade, justiça, paz, agora estava tremendo na esteira dessa visão angustiante. Como o homem que personificava esses valores poderia ser encontrado em um lugar tão miserável? Perguntas giravam em minha mente como um redemoinho, cada uma mais irrespondível que a anterior. Por que ele estava aqui? O que poderia tê-lo levado a essa existência infernal? De repente, uma voz ecoou pelo silêncio opressivo. Você está surpreso em vê-lo aqui? Perguntou, me dando um frio na espinha. Martin Luther King Jr. pode ter sido exaltado e respeitado no mundo, mas você não conhece seus pecados ocultos. Você não viu suas contradições, mas eu vi. Minha mente começou a girar quando percebi que esse ser estava prestes a revelar verdades perturbadoras sobre o homem cuja imagem havia sido glorificada. A fachada que havia capturado os corações de milhões estava começando a rachar, revelando camadas que eu nunca havia considerado. A reputação de King era imaculada aos olhos do público, mas o que havia por baixo continuava sendo um mistério para mim. Naquele momento, uma imagem brilhou em minha mente, um jovem rei antes que o peso de seu legado tomasse conta. Eu o vi de pé, resoluto, seus olhos cheios de determinação, o fogo de sua visão queimando intensamente para o povo. No entanto, na periferia, sombras pairavam, sugerindo uma complexidade que desmentia a imagem idealizada que eu havia estimado. A cena sugeria que até mesmo os líderes mais reverenciados carregam fardos invisíveis, suas jornadas repletas de contradições que os tornam humanos, e talvez, tragicamente falhos. A escuridão no fundo começou a tomar forma, me chamando para confrontar as verdades desconfortáveis da grandeza e da fragilidade de nossos heróis. Essa escuridão invasora permaneceu logo atrás do palco, aumentando ameaçadoramente. Pecados ocultos, a voz telepática murmurou, enchendo o ar com uma sensação de presságio. Os valores que Martin Luther King Jr. tão apaixonadamente defendia para o povo foram obscurecidos pelo peso de suas próprias lutas internas. Uma de suas transgressões mais graves foi a vida dupla que ele levava, enquanto defendia a igualdade e a justiça para as massas, ele simultaneamente se envolveu em ações que contradiziam esses mesmos princípios. Ele alcançou feitos notáveis como líder, mas em sua vida pessoal, muitas vezes não conseguiu incorporar os ideais que defendia. Em um instante, a imagem de King mudou diante dos meus olhos. Ele parecia mais velho, sentado em uma sala de reunião, envolvido em discussões destinadas a elevar sua comunidade. Mas em pouco tempo, a cena se transformou novamente, revelando-o em um quarto de hotel com uma mulher loira, seu rosto contorcido em profundo conflito interno. As fraquezas de sua vida pessoal o atormentavam, uma tempestade de culpa e vergonha consumia seus pensamentos. No entanto, suas transgressões não terminavam ali,
eram apenas a superfície de uma realidade mais complexa. Imagens mais vívidas surgiram em minha mente, cada uma mais preocupante que a anterior. Eu me vi em uma sala de reunião secreta mal iluminada, as paredes adornadas com símbolos enigmáticos. Um grupo de indivíduos mascarados o cercava, seus rostos obscurecidos, mas sua presença parecia poderosa e agourenta. Aqui, decisões importantes estavam sendo tomadas, não por cidadãos comuns, mas por membros de uma organização influente, os maçons. A revelação de que King fazia parte desse grupo enviou ondas de choque pela minha consciência. Isso destruiu a imagem idealizada que eu tinha dele, revelando uma contradição que aprofundou meu desconforto. As mensagens de igualdade, justiça e direitos humanos que King pregou ao mundo estavam agora contaminadas pela sombra do interesse próprio e da manipulação. Os maçons, ao que parecia, eram movidos por uma busca por poder que buscava controlar o mundo por trás das cenas. King, outrora um líder reverenciado aos olhos do público, estava em meio a essa escuridão mais profunda, seu envolvimento pintando um quadro sombrio de hipocrisia. Enquanto a organização projetava uma imagem de melhoria social, seus verdadeiros motivos eram muito mais sinistros, servindo apenas às suas próprias agendas. A voz telepática ecoou em minha mente, revelando a trágica ironia. King acreditava que poderia salvar seu povo por meio dessa aliança, pensando que os maçons poderiam ser um veículo para a mudança. Em vez disso, eles o transformaram em um mero peão em seu grande esquema, que priorizava seus interesses acima dos ideais que ele outrora prezava. O peso dessa revelação era quase insuportável, pois descascou as camadas de um homem que era um herói e um indivíduo imperfeito, preso em uma teia de lealdades conflitantes e falhas morais. Enquanto King mantinha seus laços secretos com os maçons, ele também ecoava suas estratégias para o povo, criando uma profunda contradição com os valores que ele publicamente defendia. De repente, outra cena se materializou diante de mim, revelando King sentado em um escritório. Sobre a mesa havia uma grande bolsa. Quando ela foi aberta, maços de dinheiro caíram, caindo como uma cachoeira de engano. King sentou-se à mesa, embolsando o dinheiro silenciosamente, suas ações envoltas em segredo. A voz telepática aprofundou minha compreensão desse quadro perturbador. King não era apenas um líder defendendo as lutas do povo, ele era clandestinamente alimentado pelo próprio dinheiro que recebia, destinado não à justiça ou igualdade, mas para fortalecer seus próprios interesses e solidificar seus laços com a organização. A revelação de que ele estava secretamente se financiando por meio desses fundos enquanto se disfarçava de campeão de seu povo cortou profundamente. Aqueles que acreditavam nele e confiavam nele estavam sendo explorados involuntariamente, sua confiança era um meio para um fim, servindo tanto às suas próprias ambições quanto às dos maçons. Este dinheiro é a mancha que mancha sua luta pela liberdade, declarou a voz ameaçadoramente. King estava diante de seus seguidores como um líder honesto e justo, mas por baixo dessa fachada estava um homem vagando pela escuridão, trilhando um caminho de engano. Este momento expôs uma das mais profundas contradições de King. Ele era um símbolo da própria luta que lutou pelo povo, mas esse símbolo estava nublado por negócios secretos e segundas intenções. Seu relacionamento com os maçons e os fundos clandestinos que ele aceitou não apenas mancharam sua reputação aos olhos do povo, mas também lançaram uma sombra sobre ele aos olhos de Deus. Enquanto eu lutava com essa dura verdade, a verdadeira face do diabo começou a se manifestar na escuridão ao redor. Era uma massa informe, mas seus olhos, aqueles olhos ardentes e malévolos, pareciam penetrar minha própria alma. O medo dentro de mim aumentou, enrolando-se mais forte como uma serpente. Conforme o diabo se aproximava, senti seu olhar penetrar em mim, como se pudesse ver cada medo oculto, cada pensamento não dito. Você não é diferente deles, Joshua, ele sussurrou, sua voz pingando malícia. Você sabe o que quero dizer. A razão para a infelicidade em casa é você. Você tem alimentado pensamentos de traição,
de traí-la. Você é um pecador, e agora, nós vamos queimar você assim mesmo. Um pavor frio tomou conta de mim enquanto o peso daquelas palavras afundava. A escuridão não era mais uma ameaça externa, ela havia se infiltrado em meu próprio coração, expondo minhas inseguranças e falhas morais. As palavras do diabo ecoavam implacavelmente, me lembrando que sob a superfície da minha própria vida havia uma série de contradições, assim como as de King. O confronto com essa personificação dos meus medos mais sombrios se tornou um acerto de contas inevitável, me forçando a confrontar a verdade que eu havia evitado por muito tempo. Enquanto o diabo falava, as chamas ao meu redor aumentavam, alimentando-se da intensidade de suas palavras. Cada sílaba atingia minha alma como um golpe brutal, acendendo um fogo dentro de mim, um fogo forjado pela dor e pelo arrependimento. O peso das acusações do diabo ficava mais pesado a cada segundo, pressionando meus ombros como um fardo intransponível. Eu estava sobrecarregado por pensamentos sobre minha própria vida e os erros que cometi. Uma onda de remorso caiu sobre mim, e comecei a reconhecer minhas próprias falhas e fraquezas. Sim, gritei, minha voz cheia de desespero. Não sou diferente deles. O diabo respondeu com uma risada oca e ecoante que reverberou pela escuridão. Você está confessando, ele comentou em um tom arrepiante, mas agora é tarde demais. Você permanecerá aqui para sempre, assim como ele. Você está aqui para pagar o preço por suas próprias fraquezas. A escuridão se fechou ao meu redor mais uma vez, uma mortalha sufocante que penetrou nas profundezas da minha alma. As mãos do diabo se estenderam em minha direção, seu toque carregado de malícia e desespero. Conforme as sombras me cercavam, meu sentimento de desesperança se aprofundou. Eu me senti como se estivesse sendo esmagado sob o peso dos meus próprios pecados e fracassos, convencido de que este era o fim. Naquele momento de desespero, fechei meus olhos, me preparando para desaparecer na escuridão que ameaçava me consumir. Mas então, um brilho de luz rompeu a escuridão sufocante. No início, ele tremeluziu fracamente, mas a cada momento que passava, ficava mais forte e mais radiante. As mãos do diabo pararam, e a escuridão invasora começou a recuar como se empurrada para trás pela própria essência desta luz. De dentro de seu brilho, uma figura emergiu, transformando tudo naquele momento. Eu o reconheci instantaneamente, era Jesus. Seu rosto irradiava compreensão infinita, e seus olhos estavam cheios de profunda compaixão. Em sua presença, o poder do diabo começou a diminuir, a escuridão perdeu o controle sobre mim. A luz que cercava Jesus iluminou as sombras, e o peso do desespero que me envolvia começou a se dissipar. A esperança floresceu em meu coração, empurrando de volta a escuridão que parecia intransponível apenas alguns momentos antes. A própria essência do amor e da redenção jorrou dele, oferecendo uma promessa de liberdade das correntes de culpa e arrependimento que me prendiam. Naquele momento transformador, senti uma centelha de esperança acender dentro de mim, lembrando-me de que mesmo nas profundezas do desespero, a luz ainda poderia prevalecer. O rosto do diabo começou a ficar embaçado, recuando para a escuridão sufocante que me cercava. Naquele momento de recuo, Jesus se aproximou de mim lentamente, irradiando calor e compaixão. Ele colocou a mão gentilmente sobre minha cabeça e falou com uma voz que ressoava com amor. Seu arrependimento em seu coração o salva, disse ele. Toda pessoa comete erros, mas Deus perdoa toda a alma arrependida. Enquanto ele falava, a escuridão dentro de mim se dissolveu completamente. Os ecos assustadores da risada do diabo desapareceram, e sua presença malévola foi completamente apagada pelo brilho da luz de Jesus. Uma profunda sensação de paz inundou minha alma, e senti uma onda avassaladora de perdão me invadir. Eu estava subindo das profundezas daquele inferno escuro para um reino de luz interior.
Jesus olhou profundamente em meus olhos e sorriu, sua expressão cheia de gentileza. Você recebeu uma segunda chance, Joshua. Deus nunca abandona aqueles que aceitam seus erros. Com essas palavras, senti uma renovação dentro de mim. Quando abri meus olhos, uma respiração profunda encheu meus pulmões como se a própria vida estivesse fluindo de volta para mim. Quando saí da cama, um silêncio sereno envolveu o quarto, e percebi que as imagens vívidas da minha jornada permaneciam como memórias indeléveis gravadas em minha mente. Era tudo um sonho ou realmente aconteceu? A incerteza pairava, mas uma coisa era inegavelmente clara: eu não era mais a mesma pessoa que era. Minha alma se sentiu limpa e meu coração parecia ter renascido. Naquele momento de reflexão, senti uma imensa sensação de gratidão. O que eu tinha experimentado, o que eu tinha testemunhado, era nada menos que um milagre. Deus me deu a chance de ser perdoado e começar de novo. Se você está lendo isso, saiba que sempre há esperança. Todos merecem uma segunda chance, um momento de graça para mudar suas vidas. Agradeço de coração ao canal Second Chances por reservar um tempo para ler minha carta. Sua presença me ajudou a compartilhar esta profunda jornada de transformação.